Globalização e Cidadania, por Pedro Dalari. Professor Pedro Dalari, o que o senhor pode nos dizer sobre o fato do BID poder não contar com um presidente latino-americano nas próximas eleições da entidade? Pela primeira vez em sua história de mais de 60 anos, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, pode ter um presidente que não seja latino-americano. Isto porque os Estados Unidos querem valer o peso de sua participação financeira no banco para impor um presidente norte-americano de escolha do presidente Donald Trump. Nesse sentido, enfrentam os norte-americanos a oposição da Argentina, do México, do Chile e de Costa Rica, que querem manter a tradição. Mas, lamentavelmente, o Brasil se alinhou aos Estados Unidos na orientação do governo Bolsonaro e apoia o rompimento da tradição e a escolha de um norte-americano para presidir o BID. O Banco Interamericano de Desenvolvimento é uma organização internacional criada em 1959 e que tem sede em Washington. Reúne países das Américas e também países europeus e asiáticos, num total de 48 membros, que financiam projetos de desenvolvimento na América Latina e no Caribe. Desde a fundação, o presidente do BID sempre foi um latino-americano. Entre eles, de 1988 a 2005, o uruguaio Henrique Iglesias, que esteve na USP em 2015 como titular da Cátedra José Bonifácio e desenvolveu atividades de pesquisa que geraram, inclusive, um livro editado pela editora da Universidade de São Paulo, a EDUSP. O atual presidente, Luiz Alberto Moreno, é de nacionalidade colombiana. O que o senhor pode nos dizer sobre a importância do BID? O BID é uma organização muito importante, muito pujante. Conheço bem porque fui juiz e presidente do Tribunal Administrativo do Banco de 2004 a 2008 e pude testemunhar o excelente trabalho realizado por aquela instituição com grande benefício para a América Latina. A eleição do novo presidente está prevista a princípio para a reunião que se realizará nos dias 12 e 13 de setembro. E como já mencionei, com o apoio de alguns países, os Estados Unidos, que são o maior eleitor, porque o voto na eleição corresponde ao peso do suporte financeiro, quer, pela primeira vez, instalar na presidência do banco um norte-americano, Maurício Claver Carone, que integra o Conselho de Segurança Nacional do governo Trump. Essa posição de Trump é fortemente contestada em seu próprio país. Democratas, mas também lideranças republicanas expressivas, temem a quebra de um equilíbrio que tem sido muito importante para garantir o bom funcionamento do banco ao longo dos seus 60 anos de vida e defendem a tradição de que o presidente do banco seja latino-americano. Argentina, México, Chile e Costa Rica, com apoio de países da União Europeia, querem adiar a eleição para março do ano que vem, na expectativa de que possa haver uma alteração do atual governo norte-americano e a eleição do democrata Joseph Biden poderia então restaurar ou garantir a preservação da tradição de se ter um latino-americano na presidência do BID. O Brasil optou por se alinhar aos Estados Unidos. Dos países mais importantes economicamente da América Latina, só a Colômbia acompanha a posição brasileira em apoio aos Estados Unidos. Se não houver o adiamento da eleição, estará consumado um retrocesso grave para a autonomia do BID e para a América Latina. Uma das alternativas latino-americanas para a presidência do BID era a ex-presidente de Costa Rica, Laura Chinchilla, que também esteve na USP, na Cátedra José Bonifácio, em 2018. Diante desse quadro, ela retirou a candidatura, antevendo-se assim um cenário
bastante preocupante para o futuro do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Eu, Paulo Capuzzo, falei com o professor Pedro Dalari para a Rádio USP. Globalização e Cidadania, por Pedro Dalari. Ética e Política, por Renato Janine Ribeiro. Professor Janine, o senhor poderia comentar o caso dos funcionários da Prefeitura do Rio de Janeiro que atrapalhavam reportagens e impediam que a população falasse e denunciasse problemas na área da saúde? O caso da Prefeitura do Rio continua impressionando. Apesar de já terem transcorrido alguns dias, o fato de um prefeito, numa cidade que está assolada por essa crise terrível da pandemia que afeta o Brasil todo, com pessoas morrendo, com problemas de saúde se acumulando, o fato de um prefeito desviar funcionários públicos para uma tarefa totalmente ilegal de impedirem pessoas de dizerem o que querem dizer, de impedirem a imprensa de fazer seu trabalho, isso é sinal de um caminho fascista. O fascismo se caracterizava justamente pela existência de milícias, de grupos paramilitares, de grupos às vezes uniformizados, às vezes não, mas que usavam da violência para impedir a expressão dos outros. Isso aconteceu na Itália, onde esses grupos forçavam os seus desafetos a tomarem óleo de rícino, cujo sabor é horrível. Aconteceu na Alemanha, onde eles batiam, agrediam. E no Brasil o que nós estamos tendo é uma versão inicial, mas que vai pela mesma direção, é calar a boca de quem tem o que dizer. Então, forçar as pessoas a dizerem que está indo tudo bem na saúde pública do Rio, quando justamente não está, tanto que eles estão calando a boca de quem se manifesta. Então, é muito errado isso e não faz nenhum sentido tolerar esse tipo de atitude. Medidas enérgicas deveriam ser tomadas em relação a um prefeito que está agindo dessa maneira, que montou então um grupo de milícia, um grupo paramilitar, quase pode-se dizer, embora não use armas, mas um grupo cujo objetivo é calar a boca do cidadão, calar a boca da imprensa. A Câmara de Vereadores do Rio decidiu por 25 votos a 23 arquivar o processo de impeachment contra o prefeito Marcelo Crivella. A Câmara Carioca acertou ou não no arquivamento? É deplorável a decisão da maioria dos vereadores do Rio de Janeiro. É verdade que 23 vereadores votaram pelo impeachment, mas 25 votaram contra, ou seja, nem sequer teve a maioria simples a aprovação do impeachment, que requer geralmente uma maioria maior, uma maioria qualificada, não basta ter a maioria simples. Então o fato de 25 vereadores do município acharem normal que um prefeito faça esse tipo de coisa que foi comentado, que está na pergunta, que eu comentei antes, de mandar apaniguados calarem a boca da imprensa, calarem a boca dos cidadãos que reclamam de problemas na saúde, significa que a Câmara de Vereadores considera normal esse tipo de atitude por parte do mandatário. Isso é realmente inaceitável. E isso nos faz pensar que o fato de que, enquanto isso prospere o processo de impeachment contra o governador do mesmo estado, enquanto o prefeito do Rio é absolvido, o governador está com risco de ser condenado pela Assembleia, além de afastado pelo Supremo, indica 2 pesos e 2 medidas. Evidentemente não se trata das mesmas acusações, mas do ponto de vista político, o fato de adotar métodos flagrantemente contrários à democracia e aos princípios republicanos, usar como para benefício privado funcionários públicos, isso é totalmente irregular, é totalmente antiético, é ilegal além do mais. Então é deplorável isso. O professor Renato Janine Ribeiro conversou comigo, Valéria Dias, para a Rádio USP. Ética e Política, por Renato Janine Ribeiro. Reflexão Econômica, por Luciano Nakabashi. Professor, qual a importância do aprendizado cognitivo das crianças? Tudo bem, Gabriel? Quando a gente olha o nosso sistema e a cultura de uma forma geral, existe uma valorização ainda muito grande do aprendizado das crianças em termos das disciplinas, né, no colégio. Matemática, português, geografia, história, física, porque isso vai ser cobrado depois dessas crianças quando elas forem prestar um vestibular, quando elas forem fazer a prova do Enem. Então acabam norteando muito da ênfase que é dada
no currículo dessas crianças e o que é cobrado delas. Então, é claro que é importante, né, aprender as diferentes disciplinas, isso auxilia até no desenvolvimento cerebral dessas crianças. Então é muito importante, de fato, elas estarem aprendendo principalmente português, matemática, ciências. Isso vai ser importante para entrar numa faculdade, depois também vai ser importante no mercado de trabalho. Isso é parte fundamental, mas a gente não pode dar um peso maior do que é, né, para esse aprendizado cognitivo das crianças, porque outras habilidades acabam sendo tão importantes, em certos momentos podem ser até mais importantes do que essa capacidade e o próprio aprendizado em termos cognitivos das crianças. É claro que o cognitivo também está relacionado a outros elementos, mas está cada vez mais, né? Conforme a psicologia avança, e a psicologia e a economia estão muito relacionadas, né? Porque tem a ver com o aprendizado das crianças, produtividade do trabalho, e também a economia, assim como a psicologia, são ciências sociais. Então elas estão preocupadas com o comportamento dos indivíduos e por que eles reagem de certa maneira, né? A economia tem seus pressupostos que são simplistas, mas vem incorporando cada vez mais elementos que são desenvolvidos na psicologia. E quais são essas outras habilidades que o senhor citou, professor? As demais habilidades que acabam impactando não somente no desempenho dessas crianças, até no aprendizado delas, mas também no sucesso no mercado de trabalho, no sucesso das relações, que acaba sendo também muito importante para, além, né, desse desempenho no trabalho, fazendo mais conexões, tendo facilidade de relacionamento, que ajuda no ambiente de trabalho e também em promoções. Ajuda também muito na própria felicidade das pessoas, que acaba sendo o objetivo principal, né? Tentar, de qualquer gestor de política, em última instância, deveria ser medidas que melhorem a felicidade das pessoas, o nível de bem-estar. E esses outros tipos de aprendizado estão muito relacionados, que tem sido bastante enfatizado, a questão da resiliência, como aumentar a resiliência dessas crianças. Outra questão super importante é as crianças se conhecerem as próprias emoções, conseguir reconhecer as emoções de outras pessoas para melhorar o relacionamento interpessoal e o intrapessoal. Então é fundamental, e já existem vários modelos de aprendizado em termos de habilidades sociais, sendo aplicados em vários locais do mundo, em várias escolas, vários programas. Então é cada vez mais importante, até para a gente não ficar novamente para trás dos países desenvolvidos, até trazer para o currículo das crianças, o currículo escolar, cursos que promovam essa melhora da inteligência emocional das crianças, né? Para que elas possam, de fato, aproveitar melhor o potencial que elas têm. Então, isso vai melhorar, claro, isso tem que ser muito bem desenhado, mas já tem sido aplicado em outros países. A gente tem que olhar essa experiência e trazer para o Brasil e começar a incorporar de fato no currículo das crianças esse tipo de disciplina que melhora a resiliência dessas crianças, que melhora a inter-relação, a relação interpessoal e a intrapessoal, para que a gente possa de fato estar aproveitando o potencial que essas crianças têm, e isso vai ter efeitos também no aprendizado das crianças em termos das disciplinas, e vai ter um impacto ainda maior no mercado de trabalho e de uma forma geral, né, no nível de satisfação, no nível de felicidade dessas crianças no momento atual e posteriormente, no futuro. O professor Luciano Nakabashi, da FEA-USP Ribeirão, conversou com Gabriel Soares para a Rádio USP. Reflexão Econômica, por Luciano Nakabashi. Na cultura, o centro está em toda parte, por Martin Grossman. Professor, conversamos nas últimas semanas sobre a dimensão da curadoria, mas como ela se aplica na sociedade contemporânea diante da crise gerada pela Covid-19? Leila e ouvintes da Rádio USP, como explorado nas últimas colunas,
A curadoria ganhou um lugar de destaque na sociedade contemporânea. De certa maneira, ou de forma geral, ela pode ser entendida como a concepção e a organização de uma mostra, ou a constituição de um acervo artístico, cultural, por meio de um recorte temático, temporal, nacional, regional, ou talvez por artistas ou grupos de artistas, né, entre tantas outras possibilidades. Mas essa é uma definição banal, ou talvez restritiva. Eu pretendo, ou eu sugiro que a gente se debruce um pouco mais sobre esse conceito. O método curatorial, na essência, organiza elementos diversos a partir de um inusitado fio condutor, dando origem a um discurso que pretende ser original e plural ao mesmo tempo. Mas entende que a interação e a recepção, outras interpretações, entendimentos, experiências são igualmente necessárias e que elas serão também geradas nessa experiência que a curadoria propõe. Ou seja, a curadoria vai além de uma narrativa linear, hegemônica, como a que os museus ou as outras instituições, até os livros, né, perpetuaram na sua grande maioria até a virada do século XX para o século XXI. Ao promover o diálogo entre diversos elementos e situações, a curadoria cria um ambiente de mediação entre contexto, arte e público e abre espaços para reflexões, releituras e recriações. A curadoria está, assim, habilitada a lidar com a complexidade. Mas eu diria que talvez, diante dos desafios que hoje temos, né, principalmente com essa crise gerada pelo Covid-19, que a curadoria deve galgar e conquistar outras dimensões. Nesse sentido, seria interessante que ela ganhasse novas variantes, né? Talvez a interdisciplinaridade, que seria essa articulação dos vários saberes, conhecimentos, métodos e práticas, né? Mas também uma renovada crítica, que talvez fosse uma metacrítica, né? E uma atenção especial às linguagens, às formas de narrativa, ou mesmo modos mais estabelecidos e consagrados de organização da informação e do conhecimento. Nesse sentido, eu entendo que a curadoria poderia, de fato, ser algo gerado na interação entre teoria e prática, tornando-se uma metacuradoria. O que seria a metacuradoria num contexto acadêmico? Entendo que num contexto acadêmico, a ideia de metacuradoria, ela se traduz numa postura autocrítica e de comprometimento com a renovação científica, cultural e artística de uma universidade. Isso significa questionar modelos cristalizados, propor questões, pautar debates, levantar dúvidas, abrir-se às demandas da sociedade e dar subsídios à formulação de políticas públicas. A título de experimento, poderíamos sugerir algumas metacuradorias para uma universidade como a USP. Seria fascinante, na verdade, dada a sua diversidade, amplitude e complexidade, não é? Pesquisadores, especialistas, alunos de diversas áreas poderiam participar desse processo. Ao invés de investir na centralidade da autoria individual, como é ainda muito comum na universidade, essas metacuradorias operariam de forma crítica e principalmente de forma coletiva na análise de questões centrais hoje, seja para a ciência, seja para a tecnologia, educação, saúde, cultura, arte, as instituições e, claro, a sociedade de modo geral. É uma proposta. Fica aqui a sugestão. O professor Martin Grossmann conversou comigo, Leila Kiyomura, para a Rádio USP. Na cultura, o centro está em toda parte, por Martin Grossmann. Fique de olho, por Eduardo Rocha. As descobertas na ciência da vida indicam que somos feitos e fazemos parte de sistemas complexos, interrelacionados e até redundantes. Professor Eduardo, é possível atribuir uma função a cada órgão, célula e molécula? E isso vale para os olhos? Olá. Sim, ao longo do século XIX e do século XX, a ciência provou uma exuberância de descobertas relacionando novas estruturas, células,
tecidos e órgãos, e até, com a ajuda da histologia e da bioquímica, que se aprimoraram muito ao longo do século XX, funções e utilidades para centenas dessas estruturas, tanto nos animais como nos outros seres vivos. Assim, foi para a molécula da ilha, a insulina, que se provou ser uma boa controladora dos níveis de glicose sanguíneos e facilitadora da entrada dessa mesma glicose no espaço intracelular, e uma série de outras estruturas. A capacidade do olho enxergar as diversas intervenções no sentido de conhecer o período crítico, o papel dos erros refracionais, também tiveram um grande avanço ao longo do século XX. E como ficam, então, os estudos científicos para os órgãos e moléculas clássicos com essas novas funções? Nas últimas décadas, e principalmente agora no século XXI, não sem resistência dos detentores e promotores do conhecimento clássico, novas, múltiplas, complexas e interativas tarefas, funções e utilidades de os órgãos e moléculas já descritos anteriormente passaram a ser estudados, detectados e reconhecidos pela também sua relevância biológica. Os olhos, por exemplo, não são só duas câmeras de enxergar. Eles têm relevância ao perceber a luz no controle do ciclo circadiano, hora de acordar, hora de comer, hora de repousar. Ele é um sensor que ajuda nesse ritmo. E também no equilíbrio. É muito importante saber da estabilidade das estruturas ao redor para termos um melhor sentido de equilíbrio. E nisso a visão ajuda bastante. A insulina, há pouco citada, passou a ser reconhecida também pela sua relevância nos processos de multiplicação celular, da qual é um estimulante direto, nos processos de cicatrização e, portanto, crescimento e renovação de tecidos. Não é só uma empacotadora de glicose. E mais recentemente, as glândulas lacrimais, que já muito intrigavam por produzir uma secreção que ajudava a lavar e proteger os olhos, mas onde a lágrima emotiva e outras condições, como as diferenças relacionadas ao sexo, principalmente na distribuição das doenças, passaram a ser mais cuidadosamente estudadas. E eis que, recentemente, foi observado que camundongos que têm a sua glândula removida cirurgicamente passam a ter menos desempenho sexual, uma vez que na secreção lacrimal se observou estão também contidos feromônios que promovem a estimulação de potenciais parceiros desses camundongos. Dessa forma, a inocente lágrima passou também a ter um papel na reprodução, na preservação da espécie. Assim, nas últimas décadas, nesse século XXI, a complexidade dos órgãos, moléculas e células relacionadas à vida, não só dos animais, mas de tantos outros seres vivos, se mostraram parte de um sistema interativo e algumas vezes até redundantes, porque na falta de um, é possível que um outro com funcionalidade similar entre em ação e compense as eventuais limitações orgânicas, moleculares ou celulares dentro do mesmo indivíduo ou do mesmo sistema. É isso. Muito obrigado. Ouvimos o professor Eduardo Rocha, da Faculdade de Medicina da USP, em Ribeirão Preto. Rita Estela para a Rádio USP. Fique de olho, por Eduardo Rocha. Ciência e cientistas, com Paulo Nussweig. Professor, por que é tão necessário apoiar os jovens cientistas? Caro Júlio, caras e caros ouvintes, quero falar hoje sobre a atenção que precisamos dar aos jovens cientistas, desde os estudantes até os ingressantes na carreira universitária. Se, por um lado, a pandemia de Covid-19 renovou o interesse da sociedade pela ciência, com a população acompanhando atentamente a corrida para desenvolver vacinas eficazes, por outro, enfrentamos uma epidemia global de negação científica. No nosso país, o financiamento à pesquisa sofre com sucessivos cortes. Na última coluna, falei sobre a iniciativa do governador de São Paulo, João Dória, de propor um projeto de lei com um artigo ilegal para confiscar recursos das universidades estaduais e da FAPESP. Já mencionei antes a situação de penúria do financiamento federal, em que o orçamento do CNPq, uma agência federal para financiar a pesquisa, não prevê recursos para financiar pesquisas, apenas garantir pagamento de bolsas.
A CAPES, principal financiadora da pós-graduação, promove cortes de bolsas ou mudanças surrealistas na forma da sua distribuição, ameaçando a sobrevivência de tradicionais programas de pós-graduação de excelência. É preciso lembrar sempre que os valores das bolsas da CAPES e do CNPq não foram reajustados desde 2013. Diante dessa situação, considero fundamental que cientistas mais experientes, gestores universitários e avaliadores de agências de fomento deem especial atenção aos pesquisadores mais jovens. Em julho, foi publicado um comentário de Ross Levine e Kimrin Ratmel na revista Nature Reviews Cancer sobre o impacto da pandemia nas carreiras de jovens pesquisadores. Se as restrições às interações presenciais causam problemas para todos os cientistas, dificultando os contatos informais nas conferências que costumam originar várias novas colaborações e ideias inovadoras, isso é ainda mais grave para aqueles que iniciam suas carreiras. Na fase de afirmação, é especialmente importante que pesquisadores deem palestras em eventos científicos, tornando-se conhecidos e recebendo críticas dos mais experientes especialistas. A formação de redes de colaboradores também é crucial nessa fase. Os autores apresentam algumas recomendações que consideram importantes, como aumentar as oportunidades para os jovens em conferências, presenciais ou virtuais, aumentar a conectividade geral entre os cientistas, aumentar os prazos dos financiamentos para os mais jovens e incrementar a atuação de cientistas mais experientes como mentores. Como você vê o panorama de oportunidades no Brasil e especialmente em São Paulo? Honestamente, vejo com enorme preocupação. Parece estar em curso um PEC, um programa de estímulo à expatriação de cientistas. O CNPq e a CAPES haviam criado programas de bolsas para atrair pesquisadores talentosos do exterior. Na USP, há alguns anos, foram oferecidas 15 bolsas da CAPES em todas as áreas do conhecimento a jovens pesquisadores que estivessem no exterior, com a promessa de uma vaga docente a ser aberta nas áreas dos bolsistas. Seria excelente se esse programa fosse repetido com regularidade. No estado de São Paulo, a FAPESP criou o Programa de Apoio aos Jovens Pesquisadores, já há cerca de 25 anos. O meu próprio laboratório de pesquisa foi criado a partir desse programa. Na minha opinião, trata-se de uma das mais importantes iniciativas da Fundação, que permite atrair jovens talentosos de todo o mundo com condições de fazer pesquisa competitiva internacionalmente. Os pesquisadores responsáveis recebem tratamento similar ao de pesquisadores experientes, líderes de grupos estabelecidos. Mesmo com a recessão e as reduções orçamentárias, a FAPESP tem continuado a apoiar a criação de novos grupos de pesquisa na fronteira do conhecimento através desse programa. É preciso, no entanto, fazer mais. Esses programas atendem a uma fração muito diminuta dos jovens pesquisadores que iniciam as suas carreiras. O financiamento para aqueles que não cumprem os requisitos é muito limitado, e isso pode estar dizimando o surgimento de novas ideias. Em 27 de outubro de 2016, a revista Nature publicou um número especial sobre jovens cientistas. Dentre diversos comentários, estão as recomendações para reduzir a insistência em julgamentos quantitativos baseados em estatísticas bibliométricas e apoiar projetos ousados em assuntos em que jovens promissores ainda sejam inexperientes. Universidades e institutos de pesquisa também precisam colaborar, atribuindo responsabilidades didáticas compatíveis com aqueles que ainda estão iniciando e poupando-os de obrigações administrativas. O apoio aos jovens pesquisadores precisa ser prioridade. Paulo Nussensweig falou comigo, Júlio Bernardes para a Rádio USP. Ciência e Cientistas, com Paulo Nussensweig.